Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui para analisar o filme Nasce uma Estrela. Analisar como, Yolanda? Nós estamos no programa Método Reclaim. Recupere a sua cura. Cura de quê, Yolanda? Da nossa autoestima. E de onde que a nossa autoestima muitas vezes é derrubada? Por causa das nossas feridas emocionais. Quero deixar bem claro para vocês que a ferida emocional, gente, ela não é opcional, tá? Não é uma falta de vacina, não é uma adoção que faz acontecer. É a forma com que nós percebemos as nossas emoções entre 0 e 7 anos de idade. Uns se percebem como abandonados, outros se sentem rejeitados antes de entrar para o período de escola. Outros vão se sentir humilhados, injustiçados. E todo esse movimento aflora muito na nossa vida adulta. Quando nós passamos, a nos relacionar com outras pessoas e a forma com que as outras pessoas nos tratam, de uma certa forma, faz com que nós potencializamos este sentimento que já vem dentro de nós de um bom tempo. Será que deu para entender? Gente, tá mandando a mensagem aqui, ó. Nós estamos mandando para os seus seguidores a mensagem que você já começou a live. Então, espero que aqui não tá me dando nem a opção de compartilhar. Então, eu nem sei se as pessoas estão vendo que nós já estamos online. Se vocês puderem, me deixem saber isso. A nossa análise de hoje é sobre a ferida de rejeição e traição. Só para recapitular aqui, nós já fizemos a análise do filme Crescer é uma Fera, que nós analisamos a ferida de rejeição com abandono. Depois nós fizemos a análise do filme Gênio Indomado, que nós fizemos a análise da ferida de abandono e de humilhação. Fizemos a semana passada do Extraordinário, que analisamos a ferida de humilhação, rejeição, abandono e injustiça, tudo em um filme só. E hoje nós vamos estar analisando aqui a ferida de traição com a ferida de rejeição dentro deste filme. Os personagens principais, que é a Ali e o Jack, são os protagonistas, do filme. Inclusive, eu espero que vocês tenham assistido o filme, mas se vocês não assistiram, quando vocês forem assistir, vocês já vão assistir com este outro olhar, tá? Então, antes de mais nada, vamos desmembrar aqui, porque Ali antes de Jack, Jack antes de Ali, tá? Ali é filha única, que é a mãe falecida, e ela cuida do pai. O pai sempre elogia muito a voz, a capacidade, o talento de Ali, mas deixa muito claro que o fato dela ser mulher atrapalha muito a chance dela crescer, porque ela seria como Frank Sinatra se fosse um homem. Ali tentou algumas vezes se posicionar como cantora e compositora, e as pessoas disseram: gostamos da sua voz, mas a sua aparência não vende. Por quê? Você tem um nariz muito grande. E aquilo ali, infelizmente, bloqueou a Ali. Ela entendeu, ela trabalhava como garçonete, que talvez aqui ou ali fazer um showzinho de interpretação era o máximo que ela iria conseguir desenvolver. Jack, por um outro lado, vem de uma relação bem conturbada, cuja mãe dele morreu no parto. Então, o pai dele estava sempre reclamando e sempre dizendo que por culpa dele, o grande amor da vida dele havia morrido. Só que o pai dele
antes da mãe dele, era casado com uma outra pessoa, cujo ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, infelizmente, não eram muito próximos de Jack. Então, Jack, além de ter esse lance aí de ser rejeitado também pelo pai, ele também era rejeitado e, de uma certa forma, traído pelos irmãos, que não permitia que ele fizesse parte da família. Então, só recapitulando aqui, que Ali, desde criança e com o crescimento, o desenvolvimento, foi muito claramente massacrada com a ferida de rejeição. Quando eu falo de rejeição, gente, muitas vezes não é só, eu te puxo para um lado, às vezes é uma crítica. Que vai falando, você é mulher, você não pode, porque você é gorda, porque você é magra, porque você é negro, porque você é branca. Isso também é uma forma de rejeição. E para se fugir dessa dor, o que a pessoa rejeitada faz? Ela rejeita ou ela foge. Por um outro lado, Jack, para amenizar a dor da solidão e do abandono, como ele se sentia traído pelos irmãos, e ele desenvolveu um problema de audição. Para se livrar dessa dor, o que ele fazia? Ele bebia. Bebia, e os remédios da dor, aí ele bebia por cima, que nada diferente da droga. Então, Jack, com uma forte raiz também de rejeição, tinha uma raiz ainda pior de traição. Quem é a primeira que traiu ele? A mãe, que morreu no parto e deixou ele com esse pai doido que chegou a pôr o revólver na cabeça dele várias vezes e falar que iria matá-lo. Os irmãos, que ele não sabia do relacionamento extraconjugal entre o pai dele e a mãe dele, que feriu muito aos filhos, né, que tomaram a dor das mães deles biológicas. Então eles, de uma certa forma, além de rejeitar, traíram muitas vezes Jack no sentido de não fazer com que ele se sentisse pertencente à família. Então agora vamos, sabendo dessas feridas, vamos unir aqui quem quer. Eu fiz aqui um resuminho, porque eu sei que tem muita gente que gosta de anotar, então fica mais fácil para vocês, tá? Nosso objetivo aqui hoje é que vocês entendam como a ferida de rejeição e de traição se manifestam e se atraem. Como isso afeta as escolhas amorosas, como a gente identifica o padrão de apego e como a linguagem de amor revela a dor. Porque é só assim que conhece a cura. Algumas pessoas ontem me mandaram mensagem, que nós tivemos um incidente, e a pessoa me perguntou assim: Yolanda, existe a opção de não ter a ferida emocional? É falta de fé eu me sentir assim? Não, gente. Ferida emocional não é uma opção. Nós nascemos com olhos, nascemos com nariz, nascemos com perna. Cada um usa da forma, né, que precisa. E a ferida emocional não é opcional. A criança, no desenvolvimento dela, nas primeiras relações que ela tem, que é com pais, com os irmãos, às vezes no jardim de infância, com o cuidador, ela se sente humilhada, ou ela se sente rejeitada, ou ela se sente traída, ou ela se sente abandonada. Justiça, traição, abandono, rejeição e humilhação. Essas são as feridas. E como é que você sabe que as feridas existem? Pelas formas na qual elas amam. Por que nós temos as 5 linguagens de amor? Porque é a cura, é o bálsamo que nós inconscientemente buscamos com o objetivo de sermos restaurados. Então, se não houver a ferida, não vai haver a forma de amar para que traga cura para essa ferida. E Yolanda, então eu vou ter essa ferida para sempre? Vai, mas ela nem sempre vai te dominar a partir do momento que você entende que ela existe, que você entende como que se manifesta, você entende o que provoca ela, você entende o que ameniza
essa dor e você entende que essa é uma dor da infância. Então, quando você foca hoje na vida adulta, você precisa só de entender como que isso foi criado na sua infância e como você não vai repetir isso hoje como adulto. Estão me entendendo? Espero que sim. Então vamos lá. O contexto emocional de cada um deles, né? O Jackson, primeira coisa que a gente vê é o vício. Já inicia o filme com ele já alcoolizado. Então ele bebia antes de começar a cantar, ele bebia depois que ele terminava de cantar, ele precisava de beber com os remédios para ele conseguir dormir. Então deixa muito claro que ele tinha uma dependência muito grande do álcool na vida dele. Onde que é a autossabotagem do Jack? Mesmo ele sabendo que tinha aquele monte de fã, as pessoas toda hora parando ele para poder tirar foto, esse tipo de coisa, ele não se sentia o suficiente. Então ele estava sempre se sentindo só. Então como é que ele se sabotava? Ele ia para bares, casa da luz vermelha, né? Ou casa de fala aqui drag queen, é travesti, né? De shows assim, porque a chance de ter fãs, de perturbarem ele era muito menor. Lá ele só era um homem com um copo na mão, inclusive se embriagava muito. Ele tinha uma vergonha profunda. É como se estivesse escrito na testa dele que ele foi um erro, que ele era um filho bastardo, que ele foi um assassino, que ele matou a mãe. Ele não conseguia se ajustar com as demais pessoas, com os demais membros da banda, porque ele não se sentia pertencente. Por quê? Se ele não se sentiu pertencente da família e não se sentiu pertencente ao pai, quem mais ele poderia se sentir pertencente? As feridas principais dele é a de traição e a de rejeição. Mais uma vez, só para clarificar aqui, quando a gente fala da ferida de traição, gente, não é um homem traindo uma mulher, ou é a mulher traindo um homem. É uma traição de confiança, de esperança, tá? Uma traição de não assumir quem você é. Este é o meu filho. Ah, alguém falou mal dele? Não, eu vou defender o meu filho. Não é sempre você indo contra ou sabotando ou rejeitando a pessoa que você deveria, por ordem, acolher, tá? Agora vamos falar da Ali. A Ali é a filha, né, que tá ali, cuida do pai, cuida da casa, cuida da comida. O pai tem os amigos ali sempre jogando baralho, bebendo, e ela era indiferente. E sempre que podia, ele falava o quanto que ela cantava bem. Mas, pelo fato dela ser mulher, ela não iria. Se ela tivesse sido um filho homem, com certeza ele estaria disputando hoje os covers de Frank Sinatra. Então isso, o que acontecia? Isso deixava a Ali com uma baixa estima muito grande. Como ela foi muito criticada, ela precisava de validação. Ela estava sempre se adaptando para ser aceita, né? Eu chego mais tarde, eu vou mais cedo, eu te ajudo a limpar isso para você ir comigo. Pai, eu vou deixar os copos aqui todos arrumados, todos limpos, por favor, mantenha a casa ajeitada para na hora que eu chegar do trabalho. Então ela estava sempre se adaptando com este objetivo de eliminar essa ferida de rejeição. Então vamos lá, gente. A ferida de rejeição, tá? Que a Ali tinha, só para vocês terem assim clareza, né? No filme, ela não acreditava no próprio valor. Ela aceitava migalhas, aquilo que oferecesse para ela. Se ela tivesse a chance de cantar numa noite, em 2 noites, ela fazia o melhor para garantir o mínimo de reconhecimento. Ela molda a sua identidade para ser aceita. O comportamento dela, medo de não ser suficiente, necessidade de ser aprovada, e ela se diminui para caber. Qual que é a frase que resume a Ali? Se eu for quem eu sou, as pessoas não vão me aceitar. Se elas souberem quem eu sou de verdade,
elas não podem me amar, porque ela mesma acreditava que ou ela nasceu no sexo errado, no lugar errado, na casa errada, ela não pertencia ao grupo de pessoas que tinham sucesso como cantores. Vamos falar agora da ferida de traição. A pessoa que tem a ferida da traição, ela não sustenta o que ela fala. Sabe aquela... fulano falou isso, mas amanhã ele já mudou de ideia. Ele falou que ia vir com certeza e não apareceu. Quando você vê uma pessoa assim que alguém fala, ih, menina, fulano falar ou ninguém é a mesma coisa. Por quê? Nada que ele fala é coerente, nada que ele fala é constante. Então, no caso ali, o Jack, ele falha emocionalmente falando, as promessas que ele faz para Ali, ele não consegue cumprir, a ausência de momentos importantes, que a pessoa precisa muito que ele esteja lá para ver a cor, para ver o cabelo, para ver o lançamento, ele foge, porque o sucesso do outro... Não é que ele não quer que a pessoa tenha sucesso, mas o sucesso da Ali ativava nele o gatilho de traição. Agora que ela tem sucesso, agora que ela tem essas outras pessoas, agora que ela não precisa de mim, eu vou ser traído. Então ele foge, tá? Traição é muito parecida com a rejeição nesse sentido de você fugir da responsabilidade de viver aquilo que você sustenta. A quebra de confiança, a inconsistência, a dependência e o medo do abandono é tão profundo que a traição não é só a infidelidade, é a quebra da segurança emocional. Tá bom, Yolanda, e agora como é que eu sei que eu realmente tenho essa ferida? Toda pessoa que tem uma super baixa estima e que se sente humilhado e que se sente rejeitado, ela precisa daquele combinado, né? De muita qualidade de tempo, de palavras de afirmação. Ela precisa ouvir que ela é o suficiente, que ela é importante, que ela é esperada, que ela é amada de alguma forma na qual faça ela se sentir segura. Ele, de um outro lado, precisa da presença dela. Então, a partir do momento que a Ali começa a fazer sucesso, que ela tem que sair pro treino, que ela tem que sair pro ensaio, que ela tem reunião com o manager, como é que fala em português? Com o produtor dela, aquela coisa toda, o que acontece? Ela vai e ele se sente abandonado. Você não me ama mais como você me amava antes. Será? Acredito que não. Porque o problema aqui não é o tanto que ele amava antes ou amava durante. Era como ele, na verdade, se sentia. Tipo de apego. Dá para saber que o Jack nasceu num apego evitativo e desorganizado. Por quê? Se a mãe dele morreu no parto, com certeza ele não tinha segurança nenhuma do que mais poderia acontecer e mudar na vida dele em relação a isso. A Ali, ela nasceu de um apego ansioso. O que é um apego ansioso, gente? É um apego inseguro. Porque hoje eu tenho minha mãe, amanhã eu posso não ter. Hoje eu tenho meu pai, amanhã eu posso não ter. E isso é muito pesado para a pessoa que não sabe o que esperar, nem dele nem do próximo. Qual que era a dinâmica, né, quando eles se encontraram ali? De cara, ele elogia ela por ser bonita. Ela riu. Depois, ela falando para ele que ela não canta suas próprias músicas. Ela compõe, mas ela não canta. E ela fazia um show ali, praticamente gratuitamente, só para poder se tornar conhecida 2 vezes na semana. E ele começa a falar, gente, mas você é linda. Ela mostra para ele uma música que tá compondo, você é muito talentosa. Ele traz para ela a cura, num ponto de tipo assim, eu estou aqui para te revelar que você não é feia. Muito pelo contrário, você é linda, você canta bem, as suas letras são muito profundas, tudo que ela precisava de ouvir. Então, a pessoa rejeitada se apega
a quem está trazendo para ela o bálsamo. E qual era o problema do Jack? De ter sido traído. Então, quando ele se vê na posição de ter alguém que admira ele, que quer estar do lado dele, que não tá cobrando dele se ele tá bebendo, se ele tá tomando remédio, que acha, que vê ele realmente como um artista competente e tem muita gratidão por ele, faz ele se sentir valorizado, é um bálsamo na vida de quem se sentiu traído. Porque se ele tinha desvalorização pelo lado da família, se ele tinha uma desvalorização, uma certa rejeição, humilhação pelo lado do pai, lá vem a Ali, você é tudo pra mim. Graças a você, você que está me ajudando. Se não fosse você, eu não sei o que seria. Então, olha a diferença. Como que um trouxe bálsamo para a ferida do outro. Isso no lado luz. Parabéns. Ela tinha qualidade, ele tinha qualidade de tempo com ela e ela tinha as palavras de afirmações com ele. Já ela não se sentia limitada pelo tamanho do nariz e nem por ser mulher, e ele não se sentia tão necessário de ser visto pelos irmãos, porque o pai já havia falecido, porque agora ele tinha alguém que fazia ele se sentir importante. A dinâmica dela, né, que era insegura, e dele que era evitativo, um corre atrás e o outro foge. Eles nunca estão juntos, né? Quando um tá se sentindo evitado, o outro tá correndo atrás. Quando o outro tá se sentindo abandonado, o outro tá correndo atrás. E o ponto alto, né, para você entender, é como se eu te fizesse essa pergunta agora. Você já tentou amar alguém que não conseguia receber o seu amor, que não conseguia sustentar emocionalmente, receber o amor e poder te dar de volta? Ou sempre alguém tem uma dívida? O que eu quero dizer com isso, tá? Para Ali, era muito claro que o Jack é que fazia dela uma cantora. Ela tinha essa dívida com ele porque ele passou por cima do próprio show dele para lançar ela. E ele falava com as pessoas que ela era muito boa. Ele que arrumou o produtor, né? O gerente para ela. Porém, ele precisava estar no controle. Quando ela começou a andar sozinha, o gerente mudou o estilo das músicas, ele se sentiu de novo traído. Ele se sentiu de novo deixado para trás do que ele estava vivendo. E no caso dela, ela pensa, eu vou salvar ele da bebida. Ele bebe muito assim porque ele é só. Então, eu estando aqui com ele, eu vou salvá-lo da autodestruição. Só que Jack carrega muitas dores não resolvidas. Principalmente com o irmão, que vem trabalhar com ele como produtor. E eles têm uma diferença tipo de 10, 12 anos de idade. E ele sempre dá um jeito de lembrar o irmão que ele não é o pai dele. Que ele não tem que estar ensinando, não tem que estar falando, não tem que estar preocupando com ele. Esse desequilíbrio na troca dos dois, um salva e o outro levanta. Eu salvo o Jack da bebida e eu levanto a autoestima da Ali. Eu produzo a Ali para se tornar uma cantora e eu reforço a gratidão que eu tenho pelo Jack. É uma troca, tá? Então, dentro de uma visão de quem dá muito perde a força e quem não assume o que está sendo recebido afunda o sistema. Gente, isso é muito sério. Eu vou até ler de novo a frase para vocês entenderem. Quem dá mais perde força. É o desequilíbrio, né? Eu faço isso aqui por você e você tá aqui. Essa pessoa perde força. Por que ela perde força? Porque eu tô dando, eu tô fazendo, eu tô fazendo, eu tô falando, eu tô falando. Essa pessoa daqui, ela se sente tão impotente, ela se sente tão fraca que ela tem que fugir. Ela tem que deixar. Porque ela não tem como assumir essa discrepância. Espiritualmente falando, fala assim, ó, se tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Amor sem estrutura, gente,
vira, né? Se transforma em dor. Então, eu amo sozinha. Ninguém ama sozinho. Você ama e você tem que ser amado. E dentro da mesma medida, se possível. Então, qual é o caminho para eles, né? A dinâmica deles. Vou falar de algumas partes aqui para ficar muito claro. Quando a Ali pinta o cabelo e eles colocam o primeiro outdoor, né, com a foto dela, ela já estava bem mais famosa do que o Jack, ninguém estava chamando ele mais para cantar, porque ele estava sempre embriagado. Ela vai mostrar para ele com aquela alegria, ele vai lá na ferida dela, que era a de ter baixa estima, de rejeição, e fala que não gostou, que gostava dela natural. Então, quer dizer, aquela dor que ela tinha, que meu nariz é grande, que eu sou mulher, e ele veio e tampou, o dia que ele se sentiu ameaçado, ele abriu de novo. Ela, quando, sabendo, né, que ele se sentiu assim, tinha esse sentimento de traição e de rejeição também, quando alguém não o convidava, ou desmarcava, ou cancelava um show com ele, qual era a primeira coisa que ela falava? Mas também você combinou, você prometeu que não ia beber mais. Então ela estava sempre mostrando a fraqueza dele, que ele não tinha condição de permanecer, ele não tinha condição de sustentar a promessa na qual ele estava fazendo. Uma outra parte é quando ela ganha o Grammy. Primeiro que ele saiu de casa arrumado, que era para estar lá. Nossa, minha mulher ganhou o Grammy, você espera que a pessoa esteja feliz sentada ao seu lado. Mas aí o que acontece? Ele bebe desesperadamente antes, chega lá em cima da hora que eles estão chamando para ela ir pro palco, ele extremamente bêbado matou ela de vergonha, e na hora que ela tá lá fazendo o discurso de agradecimento, claro que ela agradece o produtor, né, o dela primeiro, e depois ela fala que vai agradecer o marido maravilhoso que ela tem. Nessas horas ele já vai subindo pro palco com ela. Gente, ele faz xixi lá, a calça toda molhada assim na frente. Foi um vexame, foi o cúmulo. Já ouvi muito falar isso, né? Que tem pessoas que não podem saber que vai ter uma festa, que arruma um barraco, que arruma uma situação para não deixar a outra pessoa desfrutar do momento. E isso é uma coisa que existe muito, tá? Toda pessoa que tem ferida de traição, ela é assim. E ela vai começar assim: você tá dando mais importância à festa do que eu, você tá dando mais importância aos convidados do que eu, e aonde que gera o problema? Exatamente nessa situação de trair. Eu me sinto traído, então eu não sou obrigada a ficar aqui, eu não sou obrigada a aceitar, né, o que você tá fazendo, como você tá fazendo. Uma outra parte, que para mim foi uma das mais tristes, quando ela é convidada para fazer uma turnê na Europa. Ela fala na cara do produtor dela: eu não vou sem o Jack. Vou fazer o último show aqui de despedida e eu quero ele comigo. Foi ele que me ensinou tudo que eu sei, foi ele que acreditou. Ela tinha dentro dela essa gratidão. E ele já estava, depois do prêmio, desse alcoolismo, para não perder ali a família, ele aceita ir para uma clínica de recuperação. Ele já estava um bom tempo lá sem beber. Quando ele sai, ela fala para ele que esse último show que ela iria fazer nos Estados Unidos, depois eles iam um bom tempo só para os dois, de férias, e iriam para a Europa. Ela ia ter alguns shows lá, mas a prioridade seria eles dois como casal. Ele ficou todo animado: você tem certeza que eu não vou te atrapalhar? Não, claro, não tem vida sem você. O que ninguém contava era que o produtor dela fosse na casa dele, claro, no momento que ela não estava, e falou com o Jack o seguinte: a Ali morre de pena de você. Por isso que ela quer te levar para a Europa. Ela tem medo que hoje você não faz mais sucesso, ela tem essa gratidão, mas você está acabando com a vida e com a carreira dela. E se você realmente a ama, não vá.
Eu quero falar uma coisa para vocês, entre aspas aqui. Quando uma pessoa suicida, ela não quer morrer. Ela quer calar as vozes. Ela quer parar a dor. Então, quando esse homem vai lá e tem essa conversa com ele, a partir dali, a cabeça dele vai pensando, e na hora que ela chega em casa, abraça e ele pergunta ela de novo: você tem certeza que você não tá indo lá, né, pra fazer show? Você tem certeza que tá indo pra Europa por nós dois? E você, esporadicamente, nessa turnê, vai fazer 1, 2 apresentações? Não, claro, nós dois. E ali, ele assumiu que ela estava mentindo, né? Porque o produtor já tinha falado que eles estariam lá fazendo essa turnê. Ela se arruma, vai pro show e fala: eu te espero lá. Que ela tinha que ir mais cedo pro ensaio. Quando chega nessa história de eu te espero lá, o que acontece de tão pesado? Ele toma banho, ele se arruma, ele põe água pro cachorro beber e tudo nos dá a acreditar, né, que ele vai entrar na caminhonete e vai encontrar com ela no show. E naquele momento dentro da caminhonete, eu imagino que ele ouvia muitas vozes, tipo: você vai acabar com a vida dela, ela tá com pena de você, você atrapalha a vida dela, você tá acabando com a carreira dela. E por amor, tá? Aos nossos olhos, nós sabemos que foi uma situação covarde, mas quem tem a ferida da traição não consegue sustentar o que fala, o que sente, muito menos o que pensa. Nesses 5 minutos dentro do carro, quando ele abre o porta-luva, ele vê os vidros de remédio dele, que é os que ele usava para infecção no ouvido, mas na época ele bebia com álcool. Mostra ele entrando novamente, o carro lá aceso, ligado, ele entra dentro da garagem e dali depois a gente entende que ele se suicidou, né? Que ele se enforcou. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, que foi em 2020, foi 2020, eu chorei muito, mas eu chorei até de raiva. Falei: mas como que esse cara conseguiu fazer isso? Ele estava bem, ele tinha saído da clínica, eles já estavam pensando até ter filhos. Nossa, que covardia, agora ele acabou com a carreira dela mesmo. Porque, gente, eu não tinha um entendimento que ele não conseguiria olhar para ela e achar que ele era um peso. Porque lembra, ele já foi tido como um peso desde quando ele nasceu. Ele foi um peso para a mãe que morreu, ele foi um peso para o pai que perdeu a mãe, ele foi um peso para os irmãos, porque ele era bastardo, né? Não era do mesmo pai, da mesma mãe. Ele era um peso para o produtor dele por causa da infecção de ouvido, da dor de ouvido, então ele não ia para poder fazer o treino e ele se via ali como um peso na vida da Ali, como uma vergonha, como se ele fosse realmente destruir a carreira dela. Aí a pessoa pede licença para se retirar, graças a Deus que ele não deixou nenhuma carta nem nada, porque se deixasse lá falando: olha, eu acho que vai ser melhor você seguir a sua carreira sozinha, aí que emocionalmente, realmente ela ficaria destruída. E ela lá toda hora perguntando: vocês viram o Jack, vocês viram o Jack? Até na hora de cantar, assim, você vê que ela para e vai tirar. Quando ela chega em casa, que ela, né, vê ali a caminhonete parada, ligada, o irmão dela lá primeiro, o que acontece? Neste momento, ela já entra ali com aquele desespero. O que aconteceu com o Jack? Nesse momento que ela entende, né, que ele suicidou. Mas você vê que ela entra em casa quebrando as coisas, quebrando, xingando: como é que você fez isso comigo? Porque, gente, ele abandonou ela, né? Naquele momento ali, claro que ela nem sabia, e pelo filme dá pra entender que parece que ela nunca também ia ficar sabendo que o produtor dela teve lá pra conversar. Então, provavelmente, todo esse tempo ela cancelou o turnê, ela não quis ir cantar, e ela já tinha... Ele, né, já tinha o tempo que ficou no
no centro de recuperação, eu tinha composto uma música para ela. Eu sempre vou lembrar de nós desta forma. E fala assim, ó, quando o sol se pôr e ninguém mais tiver as músicas, né? Não tiver tocando, os instrumentos não tiver mais fazendo barulho, eu sempre, o que vai vir na minha mente é lembrar de nós dois. Então é uma história que você vê com muita clareza. Duas pessoas se amavam, mas a ferida falou muito maior. Então no caso aqui, ó, o caminho de cura, né, que eles precisavam de ter tomado. Dentro da rejeição, a pessoa ela tem que ter uma identidade própria. É esse time que eu torço, esse é o meu candidato favorito, é isso que eu acredito firme. Porque se para cada pessoa que ela tiver que agradar, ela trocar de time, se para cada pessoa que ela tiver que agradar, ela for de um partido político, ela se perde. No fim, essa pessoa já não sabe nem quem que ela é, nem o que ela gosta, e nem por que ela faz o que faz. Por que eu tô dizendo isso? Porque o vender hoje a nossa identidade é muito fácil. Porque a pessoa que tem rejeição, ela é treinada em agradar. Então, quando ela tá com o treino ali, eu quero agradar fulano, ela gosta da música que o fulano gosta, ela gosta do filme que o fulano gosta, ela gosta de comer o que a outra pessoa gosta, porque ela não confia em quem ela é. Então, ela não consegue virar e falar, não, isso tá certo, isso tá errado, isso eu faço, isso eu não faço. Não, muito pelo contrário. Então, o primeiro caminho para a cura de rejeição é você ter uma identidade própria. Você é a única pessoa que você tem que agradar. E se tiver bom para você, ótimo. Se não tiver bom para você, vá procurar uma forma de ser, de que fique, de que se torne bem. Validação interna. Você não precisa de que tenha 3, 4, 5 pessoas todo dia para falar, você é linda, você é inteligente, você é um bom homem, você é trabalhador, nossa, como que eu te admiro. Por quê? Você não sabe se a pessoa que você está colocando essa dependência também não tem uma ferida que ela não consegue elogiar. Então você pode estar se colocando em risco de uma proporção muito maior. Então quando você pensa, quem sabe quem eu sou eu, a identidade. E quem precisa de bater palma para mim, sou eu também. Então, quando você fala, não, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa bacana, sou um homem bonito, sou um homem trabalhador. Se você se enxerga dessa forma, o que a outra pessoa fala vai ser apenas o que a outra pessoa fala, tá? Na traição, colocar limites claros. Olha, eu tô com você, eu tô te ajudando, porém, entretanto, todavia, isso eu aceito, isso eu não aceito, até aqui eu vou, daqui pra lá eu não vou mais. Porque quando a pessoa não tem clareza nos limites, ela perde a consistência. Gente, eu acho que não tem coisa mais triste do que cada dia você acordar de uma forma. A inconsistência tira o respeito das pessoas por você de uma forma muito cruel. Porque se hoje você gosta muito de sair, de estar com os amigos, de estar com churrasco, e a partir de amanhã você não gosta mais, as pessoas não põem crédito em mais nada. Você tem que ser consistente, como diz a Bíblia com Josué. Ser forte e corajoso. Não é nem ser fraco e muito menos inconstante naquilo que você fala. Observar a pessoa que tem problema de traição, você precisa ser mais observante. Qual é a intenção que a pessoa está me falando isso, está me oferecendo ou está me dando? Quando você observa que se o comportamento dela é ruim com todo mundo, você não vai se iludir que vai ser bom com você. Se a pessoa tem baixa estima com ela mesma, como é que ela vai te elogiar? Vou repetir de novo. Se a pessoa se automutila, não se acha capaz, se autovitimiza, como é que essa pessoa vai te engrandecer, como homem ou como mulher?
Não tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E não romantizar potencial. Eu sou boa para fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Isso aqui eu não sou boa, então eu vou passar para uma outra pessoa fazer. Porque o seu tempo tem que estar focado naquilo que você acredita que é bom, tá? Apego. Quando você entende que a pessoa veio de um lar, de um apego inseguro, ela vai estar sempre te questionando as mesmas coisas. Aonde você tá, aonde você foi, por que você não me ligou, quem vai estar lá nessa festa. Ah, eu não achei que você ficou confortável comigo lá. Ela tá sempre precisando que você traga para ela segurança. Quando você vem de um apego desorganizado, você não respeita a autoridade. Todo mundo manda em você, manda o pai, manda o irmão, manda a professora. Então você fica aquela pessoa agressiva com todo mundo. São pessoas agressivas, são pessoas rebeldes, que quer que as coisas aconteçam no tempo dele, do jeito que eles querem. Mas por quê? Eles não cresceram num lar aonde ele tinha ali o pai, tinha a mãe, horário de dormir, horário de acordar. Hoje nós vamos na escola, agora nós vamos visitar a casa da sua avó. A vida foi tocando e ele foi acompanhando, tá? Uma frase final para você guardar. Nem todo amor que emociona sustenta. Gente, isso é muito pesado, tá? Isso tem que alugar um triplex na sua cabeça. Quando você age pela emoção e tem essa conexão, não estou amando, não necessariamente você ou a outra pessoa consegue sustentar. E algumas perguntas que eu quero deixar claro aqui para que vocês possam meditar. Qual personagem entre a Ali e o Jackson que você mais se identificou? Qual estilo parental entre a relação dela com o pai, dele com os irmãos, você mais se identificou? Qual comportamento dos dois que mais se identificou com o seu? Você ama sem cobrar da outra pessoa? Ou você tenta ser amado fazendo tudo para outra pessoa? Como é que essa outra pessoa precisa agir para quebrar a sua insegurança, a sua rejeição, o seu sentimento de traição e de humilhação? Alguma pergunta para mim, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Tô dando essa... Pode escrever. Ou pode... na caixinha aqui. Por que eu tô dando essa oportunidade para você fazer essa pergunta, gente? Porque é muito triste quando uma pessoa assume que sabe algo que ela nunca experimentou, entendeu? Que ela nunca teve interesse de viver ou de saber. Nesse filme tem algumas partes muito interessantes. Logo depois que eles se conhecem, ele põe ela numa moto e leva ela para ver aonde que o pai foi enterrado. As 5 feridas, Fernanda, começa com rejeição, que é que nós estamos falando aqui, abandono, humilhação, injustiça e traição. Essa é a 4ª. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com a ferida de injustiça. Inclusive, eu acho que o filme escolhido para análise é o filme perfeito. Alguém aqui já conheceu aquele filme? Já assistiu, né? Em inglês chama Pursuit of Happiness, mas em português é A Procura da Felicidade. Me fala aqui se alguém de vocês já assistiram e sabe do que se trata. Este realmente é um filme, vai ser uma análise muito profunda no sentido de como é que você se posiciona quando o mundo tá caindo na sua cabeça.
Quando você sabe que o que você está passando é injusto. Isso é o que verdadeiramente o que fazer para não voltarmos aos padrões antigos do relacionamento. O que acontece, gente? Quando você reconhece que você tem uma ferida, você começa a ficar muito atento o que provoca essa ferida. Então, a primeira coisa que você vai fazer é cortar esses gatilhos. Se você sabe que quando você vai perguntar ao seu esposo, o que você achou do meu cabelo? Ele vai falar a mesma coisa de sempre. Ah, eu não gostei. Filme maravilhoso mesmo. Não, eu não gostei. Você vai sempre perguntar à sua mãe se a sua comida ficou boa. E você sabe que ela tem o hábito de falar, ficou, mas poderia ter tido mais um pouquinho de sal. Se você falar isso com uma pessoa que tem ferida de abandono, não vai fazer diferença. Mas se você fala isso com uma pessoa que tem ferida de rejeição, ela trava, porque ela se sente criticada. A pessoa que tem ferida de rejeição, gente, quando ela se sente rejeitada, ela trava. Porque ela é tão obstinada a fazer tudo para agradar a outra pessoa, para ela se sentir pertencente, para ela sentir que faz parte, que na hora que você fala para ela, essa saia amarela não ficou boa em você. Não pensa que ela vai falar, eu vou lá dentro trocar, vou colocar outra. Ela vai te falar, não quero mais, perdi a vontade. Por quê? Para ela, não é a saia que não ficou boa, é ela que não é boa o suficiente. Então, assim, vou falar para vocês a minha experiência, tá? Eu tenho ferida de rejeição. A minha estratégia é não pedir às pessoas opinião. Agora, para eu não depender da opinião dos outros, eu preciso estar muito forte naquilo que eu acredito. Eu preciso ter sustentação no que eu falo. Entendeu? Porque não adianta eu chegar aqui pra vocês, yes, 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 tudo é maravilhoso, e amanhã eu vim aqui chorar pitanga. Um dia eu tenho a maior fé, eu acredito, vai dar tudo certo, depois eu vou vir aqui falar que a vida é injusta comigo. Ou eu vou deixar de olhar pra minha vida pra falar da vida do coleguinha, porque eu consigo ver situações em mim que seria extremamente parecida com o do outro. Então, na minha percepção, quando você descobre a ferida, automaticamente você vai entender o que te provoca sentir daquela forma. Corta qualquer tipo de acesso com coisas, com pessoas, com músicas. Mulheres que já foram traídas 2, 3 vezes, você vai ficar escutando sofrência? Como é que você quer que a sua autoestima levanta, melhora, se você toda hora está ouvindo uma música que te abre uma ferida no peito, que te traz essa dor novamente? Tá fazendo sentido? Você tem ferida de humilhação. Pra quê? Você sabe que você é perfeccionista, você sabe que você detesta ser chamada a atenção e que se não for para fazer de forma perfeita, você pode relacionar com uma pessoa crítica? Não. Você vai trabalhar para alguém que não valoriza o que você faz? Que critica o que você faz? Não. Gente, eu aprendi, não era sempre assim não, tá? Isso deve ter uns 3 anos pra cá que eu aprendi. Na verdade, tem um humorista que chama Anderson Profeta. Na época da pandemia, ele falava, essa pessoa tá falando, ele falava assim, você dá curso? Não, acho que você dá curso, você deve dar curso para psicólogo, você é tão bom. E isso ficou muito claro na minha cabeça. Então a pessoa hoje para chegar e falar que você tá errada, isso, na minha cabeça eu penso, você dá curso? Sua vida condiz com o que você tá falando? Você é uma pessoa que eu preciso, a sua vida, né, me estimula a pedir a sua opinião? Não, então pronto. Te pedir opinião? Não. Agora, isso é muito difícil para uma pessoa que tem problema de rejeição. Porque ao mesmo tempo que ela fala, se posiciona, essa pessoa pode virar as costas para ela.
Então ela tem que estar muito segura de si, tá pronta para perder pessoas se precisar. E isso, gente, é um trabalho, tá? Como Paulo falou do espinho da carne pro Senhor, o Senhor falou: a minha graça te basta. Tipo assim, se o que eu sou para você não é o suficiente, para de mimimi. Boa tarde, Ana. O filme é Nasce uma Estrela. É aquele filme da Lady Gaga com o Brad Cooper. Se você não tá no nosso grupo do WhatsApp, gente, entra no grupo aqui pelo link, porque todos os outros filmes tá lá. Ah, Yolanda, por exemplo, a Fernanda, ela entrou agora. Então, se ela não assistiu os outros 3 filmes para ela ter clareza da ferida de abandono, da ferida de humilhação, da ferida de rejeição, hoje nós estamos falando da de traição, talvez ela pode se confundir. Então, lá no nosso grupo, toda semana tem o link com a live e com o que foi comentado e falado na aula sobre aquela ferida. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre a ferida de injustiça. Esse filme é maravilhoso, é muito difícil alguém falar que não chorou assistindo esse filme. Por quê? Qual que é a nossa opinião assistindo? Nossa, esse cara é muito sem sorte. Nossa, que ele tá tentando, enquanto tá tudo bem, enquanto ele tá ali fazendo as máquinas, a mulher tá lá com ele. Quando começa a decair, a mulher vai embora. Ele só tem 3 para vender. Na hora que ele pensa que ele deixou no chão, vem um mendigo e leva. E ele desesperado, porque tinha que vender aquilo. Quando ele pensa que ele tá arrumando um apartamento, pintando, que vai ficar tudo direitinho, o carro dele é apreendido. Enquanto o carro é apreendido, ele é despejado. Sabe aquela vida de uma pessoa assim que, num piscar de olhos, ela se vê morando num abrigo, ela se vê dormindo dentro de um banheiro público de uma estação de metrô com o filho, e ela foca. Se eu ficar aqui chorando, vai resolver o meu problema? Não. Se eu ficar culpando os meus pais, a minha ancestralidade, olhando, indo lá brigar com a minha ex-mulher, de que ela foi fraca, que ela me abandonou, vai resolver o problema? Não. Então, quando você fala assim, ferida de injustiça, você acha que você vai lidar com uma pessoa muito fraca. Muito pelo contrário. A pessoa que tem a ferida de injustiça, ela tem fogo nos olhos. E ela anda 24 horas assim, o que eu posso fazer para mudar essa história? O que eu posso fazer para mim não ter que depender disso? E no filme, Ana, no link aqui da bio, debaixo da minha fotinha no Instagram, tá lá escrito Reclaim, é o nome do programa. 5 feridas emocionais. Você pode entrar lá, ou então, na hora que a gente acabar aqui, você me chama no privado e fala: Yolanda, eu quero entrar no grupo, que eu te mando o link, tá bom? Então, olha para vocês terem uma ideia. Ele podia estar lá, com a barriga roncando, morrendo de fome no meio dos milionários, no meio dos milionários, e ele tá lá. Vamos jogar beisebol, vamos jogar golfe. Podia estar morrendo de fome. Tem uma parte muito interessante que o chefe dele pede ele $5 emprestado para pagar o estacionamento. Era o único $5 que ele tinha. Ele, não, vou lá pegar sua carteira. Não, rapidinho, eu te pago depois. Gente rica, como elas não precisam, eles não acham também que você precisa daquele dinheiro para comprar o pão. Ele abre a carteira, eram os únicos 5. Mas vocês vão ver no final que esses 5 voltam para a mão dele. E de uma maneira muito diferente. Fez o que tinha que ser feito. Você vai trabalhar, você não vai receber. Mas você vai ter que estudar. Mas eu tô no albergue, então eu vou pôr a luzinha, né, como se fosse do celular, para eu conseguir ler, para estudar. Isso chama determinação. Agora, quando é que a pessoa tá curada da ferida da rejeição? Quando o que o outro fala não trava aquilo que ele tem planejado para fazer. Quando ele não depende da aprovação e da aceitação do outro para ele cumprir o propósito de vida dele. Quando se combinou com um amigo para ir jogar golfe, o amigo não veio não? Quem perdeu? O amigo. Porque ele não
tem apego de abandono em ninguém. Ah, Yolanda, e como é que é a ferida de humilhação? O que você foi não define quem você é e muito menos quem vai ser. Ah, mas você não sabe, quando eu era criança pequeno lá na Etiópia eu passava muita fome. Que bom que você sobreviveu até hoje. E agora? Você vai ficar escondendo do relacionamento abusivo que você teve? Você vai ficar se escondendo através do choro? Ah, é porque eu não tive um videogame, então agora eu bebo demais. Porque eu fico muito triste quando eu lembro da minha passagem. Então, assim, ter clareza de qual é a nossa ferida é muito importante para você saber conectar com a sua linguagem de amor e mais ainda para você saber como evitar permitir que uma pessoa entre e desmorone o seu emocional por aquilo que ela não tem como suprir. E temos que lembrar também, gente, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, uma pessoa que não é positiva nem com ela, não vai ser com você. Uma pessoa que não cresceu no meio de carinho, de organização, que é o caso do Jack, né? O sistema dele era todo desorganizado, já não sabia quem que era autoridade, quem ia deixar de ser. O que acontecia? Ele simplesmente não conseguia manter esse sistema consistente do que faz, do que não faz. Quando ele se sentia traído, acuado, o que ele fazia? Ele corria para anestesiar a dor dele com a droga e com a bebida. Ao contrário de quem tem a ferida de injustiça. Quanto mais injustiçado ele se sente, maior é o nível que ele quer chegar. Ele se desafia. E quem tem ferida de traição, ele se autodestrói. Quem tem ferida de abandono, se autossabota, abandonando as pessoas. Quem tem ferida de rejeição, ela se auto-adapta para que os outros aceitem e gostem dela. Ficou claro, meu povo? Alguma dúvida? Me fale agora ou chame no privado para falar depois. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro. Eu entendo que nem todo mundo consegue 2, 3 horas da tarde estar assistindo as aulas, mas eu tô muito feliz de ver lá no YouTube a quantidade de pessoas que têm assistido, que têm compartilhado, porque isso aqui, gente, vou falar para vocês, equivale no mínimo, 5 sessões de terapia. E você tá tendo a oportunidade de aprender aqui de forma gratuita. Então, assim, amanhã não adianta vir, mas eu não me curei porque eu não tinha tempo, eu não me curei porque eu não tinha dinheiro, eu nunca tinha feito uma terapia. Acabou de perder a chance que você tinha de reclamar. Porque se você realmente quer aprender, você vai estar aqui. Na semana que vem, ou você vai assistir mais tarde, ou você vai entrar pro grupo. Porque quando você controla a si mesmo, você consegue governar o mundo. Ninguém tem autogoverno quando não consegue ter autocontrole de si mesmo, do que sente, do que depende, do que fala, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, um abraço e nos vemos na semana que vem com a análise do filme Em Busca da Felicidade.